Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Questão de Saúde. A gente chegou aqui no final da temporada, hoje, né, o último episódio, uma temporada que teve diversos temas e super interessante. E vamos finalizar ele com um tema mais interessante ainda, né? Não poderia ser diferente, né? A gente vai falar aqui sobre direito dos pacientes bariátricos, o convênio de saúde, né? Uma dúvida que os pacientes têm muitas. E tem muitas desinformações sobre isso, né? E eu trouxe pra cá, né, a advogada Letícia Dantas. Letícia, se apresenta? Olá, meu nome é Letícia, eu sou advogada especialista em direito da saúde. Meu escritório atua em todo o Brasil e, de fato, o nosso objetivo é ser facilitadora do direito desses pacientes que recebem um não do convênio, enfim, e de fato a gente está aqui para isso. Perfeito, Letícia, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Letícia, vamos começar de uma forma bem básica, né? Primeiro, a cirurgia bariátrica é um tratamento para o paciente que tem obesidade, e a obesidade é uma doença. Se é uma doença, merece ter um tratamento, e os convênios são obrigados a cumprir isso, né? Não fazendo favor a ninguém, né? Não é estética, é um tratamento. Quais são os critérios para a cobertura da cirurgia bariátrica via convênio? A cirurgia bariátrica, como você bem disse, Fernanda, ela é um tratamento contra a obesidade. A obesidade, ela é sim uma doença. Então, nada mais justo do que você ter um tratamento efetivo que inclui a cirurgia bariátrica. Hoje a gente tem uma legislação que regulamenta quais serão os tratamentos que o plano de saúde deve ou não cobrir. Hoje, a nossa legislação, ela fala que os pacientes que têm IMC com base na altura e no peso até 30, ele pode sim realizar a cirurgia bariátrica mediante alguma comorbidade muito séria, como acima de 30 a mais, que são comorbidades de diabetes, tipo 2, que é uma comorbidade mais séria. Lógico que tudo isso com base em relatório médico e etc. Pacientes acima de IMC, acima de 35, esses pacientes, além do IMC acima de 35, que já é uma obesidade grau 2, ela precisa ter sim comorbidades atreladas a ela, como seja a diabetes, seja uma pressão alta, seja a apneia do sono. E pacientes acima do IMC, acima de 40, não precisa ter nenhum acompanhamento de nenhuma comorbidade comprovada, por mais que seja muito difícil, a gente sabe, você mais que ninguém, que não tenha nenhuma comorbidade atrelada à obesidade. E esse critério é baseado em evidências científicas, né, que mostram que o paciente com esses critérios vão ter uma segurança enorme de fazer a cirurgia e vão ter um benefício na sua saúde a longo prazo. Esse benefício, Letícia, inclusive, é pro próprio convênio, certo? Já tem estudos mostrando que em 2 anos a cirurgia se paga pro plano de saúde. Por quê? Porque as doenças que o paciente pode desenvolver vão diminuir. E isso vai fazer menos gasto com saúde. Então, assim, além de ser um direito, é importante, né? É importante o paciente que tem indicação, né? Saber que pode fazer por qualquer plano de saúde. O plano de saúde tem que sim fazer a cobertura da cirurgia bariátrica, e se não tiver nenhum profissional atrelado a esse plano de saúde, o plano de saúde precisa arcar com o valor de outro profissional, mesmo que ele não esteja credenciado àquele plano. Então, é um tratamento, tem na legislação, é um tratamento extremamente efetivo. Eu, mais que ninguém, sei disso. Mas, de fato, o plano de saúde, por algumas razões, e até me surpreende, porque, como você bem falou, ela se paga no decorrer do tempo, mas o plano precisa sim fazer a cobertura de toda a cirurgia. Perfeito. E, Letícia, uma dúvida que os pacientes chegam muito é sobre carência, né? Carência de plano de saúde. Fala um pouco sobre isso, o que é a carência, né? Se os planos são obrigados, eles podem realmente exigir essa carência. Existe essa história também da carência de doença pré-existente. Fala um pouco sobre isso. A carência, ela é um grande ponto, e é o grande ponto que muitos planos de saúde acabam fazendo essa negativa para a realização da cirurgia bariátrica. Isso porque
A carência, ela é aquele determinado tempo que aquele paciente ele precisa ter para poder se utilizar dos benefícios do plano de saúde. Sejam exames, seja cirurgias de grande porte, seja procedimentos e etc. Não diferente seria com a bariátrica. O que é que muitos planos de saúde fazem? Eles alegam, por a obesidade ser uma doença, eles alegam que esse paciente precisaria passar pelo menos 2 anos dentro daquele plano de saúde para só então poder realizar a cirurgia bariátrica. Só que, você concorda comigo, Fernando, que a obesidade ela é uma doença e que essa doença ela precisa ser atestada por um especialista, né? Eu sou advogada, eu não posso atestar uma doença que uma pessoa venha ter porque eu não tenho especialidade naquilo. Do mesmo jeito, no plano de saúde. O que muitas vezes acontece é que esse paciente, quando ele vai aderir ao plano de saúde, ele simplesmente é coagido ou ele é influenciado para poder marcar uma obesidade, grau 1, grau 2, grau 3, sendo que esse paciente, ele nem sabe qual é o grau da obesidade que ele tem. Ele não passa por uma junta médica, ele não passa por um teste médico para atestar aquela doença e qual o grau dela. Então, muitos pacientes acabam sendo submetidos, fazem todo o plano, aguardam um prazo um prazo para poder fazer todos os exames e etc. E acabam tendo essa negativa do plano de saúde. Sendo que essa carência de 2 anos, ela é algo muito relativo. Ela é algo muito relativo. Porque se esse paciente, a gente tem 2 pontos atrelados a ela, se esse paciente, no primeiro momento, não passou por uma junta médica para atestar aquela obesidade dele, você concorda comigo que não tem como ele saber grau, que não tem como ele saber, de fato, se ele possui uma doença ou não, né? Além disso, o outro ponto-chave é que a gente sabe que a obesidade, ela tem várias outras comorbidades atreladas a ela. Você concorda comigo que um paciente que possui obesidade, ele não pode aguardar 2 anos para ele poder fazer uma cirurgia bariátrica, porque ele pode, uma pessoa que tem alguma doença cardiovascular, ele pode sofrer um infarto em decorrência dessa gordura em excesso. Então, esse paciente, ele entra-se no caso de urgência e emergência. Então, as carências para urgência e emergência são de 24 horas. Então, esses pacientes que possuem essa indicação médica, e isso quem fala não sou eu, isso quem fala é a própria legislação. Esses pacientes que possuem indicação médica, seja por uma doença que possui um risco maior, que a qualquer momento pode vir a ter uma piora dessa doença, ou até mesmo adquirir novas comorbidades atreladas à obesidade, esse paciente entra-se no caráter de urgência e emergência. Então, por isso que essa carência de 2 anos, ela é sim muito relativa, principalmente atrelada à obesidade, principalmente atrelada à questão da cirurgia bariátrica. Então, hoje a gente tem vários casos no nosso escritório de pessoas que fizeram o plano de saúde, depois de 6 meses, 1 ano, foram tentar realizar a cirurgia bariátrica e receberam a negativa como um retorno. Essa negativa, a gente conseguiu reverter judicialmente através de liminar, através de um processo, para que, comprovando que o plano ela não passou por uma perícia médica para testar essa obesidade, e além disso, a doença que ela tem, que é a obesidade, ela sim, acarreta a urgência e a emergência daquele paciente, devendo a carência ser de 24 horas e não de 2 anos, que é por doença pré-existente. E também é bem relativo. O problema, quando envolve a obesidade e o tratamento da cirurgia bariátrica, o que é tão diferente até de outras é porque a obesidade aí gera outras doenças associadas. Então, o paciente pode dizer, eu não tenho direito, né, a fazer a cirurgia agora para tratar minha obesidade. Porém, ele teria direito a tratar a comorbidade, a diabetes, a pressão alta, né? Muitas outras comorbidades que vêm associadas. Então, a cirurgia, apesar de vai tratar a obesidade, mas vai tratar a comorbidade associada. Então, é um negócio muito maior. E uma outra coisa também que a gente tem que entender que a obesidade é uma doença crônica. O paciente pode variar o peso dele ao longo do tempo. Ele pode, no momento que fez o plano, estar com peso menor e depois ganhar
peso, certo? E, inclusive, a gente sabe bem que o paciente que trata a obesidade é muito comum essa variação, né? E variações importantes, certo? Variação de 10, 15 quilos, que, inclusive, muda o grau da obesidade. E isso que tu falou também é importantíssimo. Só quem pode dar o diagnóstico é um profissional de saúde. Então, ele dizer lá que é ou não obeso naquele papel, da parte médica, vamos dizer assim, não tem nenhum significado, porque não foi um profissional que ia dizer, né? Tipo, o paciente não se autodiagnostica. Então, eu acho que isso tudo deve se levar em consideração. Eu, como médico, meu trabalho é o quê? Dizer, ó, você tem indicação de fazer cirurgia bariátrica. Você tem, esse é meu laudo. Qualquer paciente que chega no meu consultório, se tiver indicação, eu vou dar o laudo e vou dizer que tu tem indicação. Aí eu digo sempre, essa parte da burocracia, aí já não é mais comigo. Porque, de forma nenhuma, eu vou negar um laudo, eu vou dizer que o paciente não tem indicação por causa de burocracia de convênio. A partir daí, ele tem que avaliar com o convênio, e se não obter aquela resposta, ou então até ter uma assessoria de como deve ser essa resposta, né, uma assessoria jurídica, e pensar em outras instâncias, né? Até porque é algo ético da sua profissão, Uhum. Indicar o melhor tratamento para aquele paciente. E não simplesmente se abster de indicar esse tratamento por questões burocráticas. Então, Letícia, tipo, o paciente eu dei lá, tá com laudo, tá com 5 laudos lá pra fazer a bariátrica, eu dei, e aí foi lá no plano de saúde e negou. Certo. O que é que esse paciente deve fazer? Bom, nesse momento, quando você recebe a negativa do plano de saúde, a primeira coisa a se fazer é se acalmar. Se acalmar, eu sei que é um balde de água fria que você recebe nesse momento, eu sei o quão esse momento faz com que você esteja ansioso, pensando na sua nova qualidade de vida, pensando no benefício que a cirurgia vai te trazer, mas esse momento você vai se acalmar, você vai ligar para o seu advogado e vocês vão traçar um plano para poder reverter essa negativa. O que pode incluir, obviamente que cada caso é um caso, tudo depende no mundo do direito, mas nesse primeiro momento você vai armazenar essa negativa, você vai pegar todos os laudos que você já conseguiu, seja do seu médico cirurgião bariátrico, seja do endocrinologista, do nutricionista, do psicólogo, que a gente sabe que a gente precisa ter nesse momento. Você vai, de posse desses laudos, de posse dessa negativa, você pode abrir uma solicitação administrativa junto ao plano de saúde para que ele possa reverter essa decisão. Obviamente que, conforme a nossa experiência, pouquíssimas vezes essa decisão foi revertida administrativamente, mas ela existe essa possibilidade sim. Você vai pegar toda essa informação e depois disso, caso ainda persista essa negativa do plano de saúde, você vai procurar um advogado para que ele possa, principalmente um advogado especialista de direito de saúde, que ele possa te orientar a coletar documentações necessárias para que seja entrado sim com o processo cabível no teu caso. Um processo seja para pedir uma liminar, que a gente chama no direito, que é para que a gente consiga uma decisão para o plano de saúde para poder fazer a autorização da cirurgia bariátrica sem aguardar todos os trâmites de um processo. E aí tem várias nuances nesses pontinhos, mas é interessante sempre coletar essas informações, abrir o protocolo na ouvidoria do plano de saúde, sempre pega o protocolo, foi até o plano de saúde, sempre pega a senha, sempre pega informações que possam comprovar que você tentou fazer essa autorização de forma administrativa, mas que por alguma razão não deu. E aí a gente vai solicitar juntamente a você todos os laudos cabíveis e etc, e vai analisar toda a situação. Eu acho que o importante, Letícia, é que a gente vê o quanto tu é honesta, né, com o paciente, no teu caso, no cliente, né? Porque eu imagino que tu vai conversar, aqui realmente tá errado, a gente tem que tentar de uma forma judicial. Sim. Ou então, talvez não vale a pena essa luta agora, né? Vai esperar. Eu acho que essa comunicação honesta é essencial. Que eu vejo que alguns advogados não passam isso para os pacientes. Essa questão é sempre bom. A relação advogado-cliente é a mesma coisa de médico e paciente. É uma relação de confiança. Você precisa confiar que o que eu tô falando
é de fato a melhor alternativa para você. Da mesma forma que você precisa confiar no seu médico de que aquele é o melhor tratamento para você. Então, a relação advogado-cliente não é diferente disso. Não há quem chegue até o meu escritório e que a gente não passe informação de que vamos seguir para o caminho A e esse é o risco, porque tudo tem o seu risco e tudo tem a sua vantagem, ou para o caminho B, que essa é a vantagem e essa é a desvantagem. Então, se a pessoa, obviamente, não tiver direito, não tiver amparada na legislação, nem jurisprudência, nem julgado e etc., dificilmente, obviamente que se eu verificar que essa pessoa não tem direito, ela não vai prosseguir com o processo com o meu escritório. Porque, de fato, a gente não vai fazer essa pessoa passar por todo um processo judicial que a gente sabe que sim, tem um desgaste emocional, um desgaste financeiro, para ela poder sem haver nenhum tipo de chance. Então, eu sou muito honesta nesse ponto. Há, sim, a transparência. E essa transparência, ela precisa existir. Perfeito. Isso é muito importante. Letícia, uma coisa que acontece muito é os pacientes, depois que fazem a cirurgia bariátrica, né, tem uma perca de peso importante e alguns precisam e querem fazer cirurgia reparadora, né? Que tem vezes que é tirar um pouco da pele que sobrou, fazer alguma cirurgia em seio, né? Tem vezes que em braço. E os pacientes ficam sempre na dúvida que eles têm direito de fazer isso via convênio ou não, porque tem aquela história. Cirurgia plástica, o convênio não cobre. É estética, né? Os pacientes têm direito? Sim. Cirurgia reparadora é uma continuação do teu tratamento contra a obesidade. Cirurgia reparadora não é cirurgia estética apenas, é uma continuação do teu tratamento. Você concorda comigo que o caminho para você tratar a obesidade, ele é um caminho muito longo. Ele é um caminho pré-cirúrgico, no caso da bariátrica, que você já tentou de toda forma, ele é um caminho da cirurgia e ele é um caminho pós-cirúrgico, cirurgia bariátrica. Ele é um caminho que o paciente ele vai sim ter que fazer, vai ter que mudar o seu estilo de vida, consequentemente perder peso, e aí vem as cirurgias reparadoras, que elas estão aí para reparar algo que não deveria estar lá, né? Seja uma abdominoplastia, seja uma braquioplastia, seja uma mastopexia, inclusive todas as cirurgias reparadoras, próteses, todos os procedimentos pós-operatórios devem sim ser cobertos pelo plano de saúde. O que acontece é que muita gente chega no meu escritório e fala, doutora, o plano de saúde autorizou minha abdominoplastia, mas não quer autorizar a minha cirurgia de mastopexia com prótese. E aí, por quê? Por que ele não quer autorizar? O que é que ele tá alegando? Não, tá alegando que não tem no rol da ANS e nananã. Sendo que o rol da ANS é um rol exemplificativo. Isso já ficou batido já no ano passado. O rol da ANS ele é um rol exemplificativo. Se o paciente tiver indicação médica, a autorização do cirurgião dela, da bariátrico, dizendo que ela tá liberada para fazer as cirurgias reparadoras, que ela atingiu aquele peso X e que ela tá liberada, né, que você mais que ninguém sabe que tem aquele prazo que tem a manutenção do peso. E depois ela vai para o cirurgião plástico e esse cirurgião indica, ela precisa fazer mastopexia, ela precisa fazer abdominoplastia, ela precisa fazer braquioplastia. E aí ele vai indicar quais serão os materiais necessários, ele vai indicar quais serão os procedimentos necessários para aquele paciente. E de posse disso, seja um médico particular, ou seja, um médico conveniado ao plano de saúde, ela leva até o plano de saúde para receber a autorização. Não receber a autorização do plano de saúde, mais uma vez, não esqueça nunca o telefone do seu advogado. Não esqueça nunca o telefone do seu advogado, porque essa decisão, essa negativa, mais uma vez, pode ser revertida sim administrativamente, mas na grande maioria das vezes que eu vejo no meu escritório, ela é sim revertida judicialmente. Então, pacientes que passaram por uma bariátrica, que querem fazer cirurgia reparadora, podem e devem fazer pelo plano de saúde, independente se o médico ele é ou não credenciado, o médico cirurgião que oferta esse relatório médico. Perfeito. E eu acho que essa é a confusão que há, né? Tipo, o plano diz que é uma estética, né? Que é estético e tá na teoria e não tem obrigação de cobrir.
mas não é. Tanto que mudou o nome, né? Hoje a gente fala cirurgia reparadora, justamente para diferenciar de uma cirurgia plástica convencional. Então, o paciente tem que entender realmente, né? E o plano de saúde tem que entender que isso é continuidade do tratamento. Vai ter fins estéticos? O fim pode até ser, né? Mas, tipo, o objetivo lá é tirar, tipo, deixar o paciente dar continuidade ao seu tratamento que começou lá quando começou a cirurgia bariátrica. E essa confusão que é feita, né, com cirurgia plástica convencional, eu acho que é o que faz muitos pacientes achar que não tem direito, né? E o próprio plano de saúde negar, e muitas vezes o paciente aceita essa negativa, né? Isso, exatamente, porque muitas pessoas podem até se arrepender de fazer uma cirurgia bariátrica em decorrência do excesso de pele, que a pessoa se olha no espelho e não se vê, e não se enxerga ali, e vê aquele excesso de pele e pensa: poxa, por que eu fiz isso? Por que nananã? Sendo que ela não consegue aproveitar o benefício que ela ganhou com aquela cirurgia, em decorrência desse excesso de pele. A cirurgia reparadora, ela é um dos grandes pontos-chave que chegam até o escritório, porque esses pacientes, graças a Deus, esses pacientes estão cada vez mais informados. E o nosso objetivo aqui é realmente dizer que sim, esses pacientes têm direito. É uma continuação do teu tratamento contra a obesidade. Sim, se o plano de saúde, se você não conseguir relatórios médicos por médicos credenciados ao plano de saúde, você pode sim procurar um médico particular que vai trazer todo o teu relatório médico, o que você vai precisar, para que então você peça essa autorização. Perfeito. E uma curiosidade, Letícia, aqui falando da parte mais de medicina, qual é a hora de fazer essa cirurgia reparadora, né? Primeiro, quando o paciente acha que precisa, né? O paciente primeiro tem que achar que quer, porque tem paciente que não quer, tá bem, tá feliz com o corpo dele, né? E é ótimo. Então, se o paciente quer fazer a cirurgia, certo? Como é que a gente começa a indicar a cirurgia reparadora? A gente pede pro paciente chegar na tua meta médica, né? A meta de peso médica, certo? E depois ele manter esse peso por 6 meses, certo? Isso é pra quê? Porque a gente já sabe que não vai ter mais mudanças corporais importantes depois disso, né? Depois desse peso. E aí sim é uma hora ideal o paciente, se ele quiser, ir fazer uma cirurgia reparadora. Por isso que é muito importante ter essa conversa com o cirurgião, né? E não tem isso, né, Fernando? É uma dúvida minha mesmo. E não tem isso de você esperar 2 anos para poder. Não tem isso. É indiferente. É indiferente porque tem paciente que chega na meta médica com 6 meses, tem paciente que chega em 2 anos, tem paciente... Então não faz sentido o paciente que tem que perder um peso e com 6 meses aquele peso já vai ser o peso final dele, não faz sentido ele esperar mais 1 ano e meio. Ele pode... manter aquele peso, que a gente recomenda que seja manter aquele peso por 6 meses, que mostra que realmente o corpo dele se adaptou já àquele peso, e a partir daí fazer a cirurgia. Então é bem individual de cada paciente e tem inclusive alguns convênios que dizem que só pode ser depois de 2 anos. Não existe isso escrito em canto nenhum, certo? E é particular de cada paciente. Só o cirurgião bariátrico vai poder dizer que da parte da bariátrica ele está totalmente de alta para fazer esse procedimento. Um outro paciente também que a gente pega, Letícia, é o paciente que fez cirurgia bariátrica e por algum motivo ele precisa refazer essa cirurgia. Ou porque reganhou peso, ou porque surgiu alguma complicação. E a gente sabe que a cirurgia revisional não está no rol da ANS. A ANS é o quê? A ANS é o órgão, né, que regula os planos de saúde. É tipo um manual lá que diz... A Agência Nacional de Saúde. Ela tá lá para poder regulamentar todos os planos de saúde e etc. Tudo que está acontecendo na área da saúde, a ANS está lá para dizer o que o plano deve ou não cobrir, enfim, só explicando. Que é uma coisa que é bem comum, a gente escuta muito, né, falar da ANS e entender o que é, né, o órgão que regula ele. Então, tudo que a gente acha que não tá ok, inicialmente, né, tem que primeiro ver que tá lá no rol da ANS, né, mas não necessariamente, se não tiver nesse rol, o plano não é obrigado a cumprir, né? É como tu falou, né? Só porque não está no rol, não quer dizer que não devam cumprir. Exatamente. A revisional, ela é uma cirurgia que ela não tá naquele rol da ANS, mas esse paciente que passou por algum tipo de reganho de peso, ele pode sim passar por uma cirurgia revisional coberta pelo plano de saúde.
Não tem isso do paciente que voltou a ganhar peso, se sente, enfim, como eu já falei anteriormente, é uma continuação do teu tratamento contra a obesidade. Então, o plano de saúde tem que cobrir sim. E faz todo sentido, né? E, inclusive, alguns planos já cobrem de forma mais fácil, porque eles sabem que se for para a justiça, eles vão ser obrigados a cumprir, né? Até porque esse rol, ele é exemplificativo, ele não é taxativo. O rol taxativo é aquele rol que o plano de saúde só seria, necessariamente só teria que cobrir aquilo. O rol exemplificativo minimamente aquele plano de saúde tem que cobrir aqueles procedimentos. E a medicina é muito ampla, né? Não tá lá, só não colocaram muitas vezes, né? Mas só porque não tá lá, não quer dizer que não existe tratamento, que o paciente não precise do tratamento, porque tem toda uma literatura médica que justifica aquele tratamento. Letícia, e aproveitando, né, já que a gente falou muito de bariátrica aqui, né, tu fez cirurgia bariátrica, né? Fala um pouquinho pra gente como é que foi a tua experiência, né, o que isso mudou na tua vida. A cirurgia bariátrica eu fiz em maio de 2022, salvo engano, fiz com o Dr. Fernando, inclusive indico de olhos fechados. Ele mudou realmente a minha vida, a forma como eu me vejo. A cirurgia bariátrica, ela mudou absolutamente tudo. Inclusive, só não mudou meu CPF. Mas eu costumo falar que a cirurgia, ela só faltou mudar meu CPF. Não só esteticamente, mas existe uma Letícia pós-bariátrica, porque é uma Letícia que realmente começou a viver a vida da forma que ela acredita que deva ser vivida. É uma Letícia que hoje pratica muitos esportes, até demais, assim, ao meu ponto de vista, mas que pratica muitos esportes e busca uma qualidade de vida. Então, se eu posso te dizer alguma coisa nesse momento, é que aquele velho clichê. A única coisa que eu me arrependo é de não ter feito antes. Então, a cirurgia, ela veio para mudar tudo na minha vida, minha relação amorosa, minha relação com o meu trabalho, minha relação comigo mesma, minha segurança. Eu acredito que eu me tornei uma mulher mais segura e uma mulher muito mais feliz. Não só pela cirurgia, mas também pelos resultados que ela me proporcionou. A segunda chance, como o Dr. Fernando fala muito na consulta dele. Perfeito. Não é uma coisa fácil, né? Tu teve um resultado muito bom, né? O resultado totalmente como deveria ser, né? Mas por esforço teu, né? Tipo, quem emagreceu não faz cirurgia. Sim. Foi o paciente, né? Tanto que hoje tu gosta muito de atividade física, né? E antes da cirurgia, tu já gostava, né? Tu já fazia. Já fazia atividade física. Diferente do que as pessoas acham, o obeso, ele não quer ser obeso. Parem de achar que o obeso quer ser obeso, que o obeso, ele não faz nada por ele, quer só fechar a boca e malhar e nananã. E não é. Eu não era uma pessoa sedentária, muito diferente disso. Porém, passei vários anos da minha vida sendo uma pessoa obesa, né? Eu ainda sou obesa até hoje, continuo com esse tratamento. Mas a obesidade, a cirurgia, como eu sempre falo, ela lhe dá uma segunda chance. Mas se você seguir com a mesma rota, você chega no mesmo resultado. Então, bora mudar a rota ali no GPS, pegar novos caminhos, fazer diferente na sua vida, fazer uma vida mais saudável, praticar um novo exercício e realmente trabalhar muito a nossa cabeça, que é algo que a gente precisa trabalhar. Perfeito, Letícia. E a tua cirurgia teve algum processo para ser autorizada? A minha cirurgia não precisou, porque o plano, enfim, é um plano que eu tenho desde criança, mas justamente por optar, por saber os benefícios da cirurgia bariátrica, que eu me tornei especialista no direito da saúde e sou, sim, uma facilitadora desses pacientes, de várias pessoas, dos meus clientes. Eu sou a porta-voz do direito deles para um juiz. Então, se a gente tiver que judicializar essa demanda, se a gente tiver que reverter isso judicialmente, isso será feito. Porque eu sei o benefício que essa cirurgia me trouxe. Eu sei o quão é importante você passar por isso. Eu sei o que isso vai te trazer, porque eu senti na minha pele. Então, nada mais justo do que utilizar da minha profissão, do meu dom, para poder levar também o direito para esses pacientes. Então, esse é o meu. Eu acredito que esse seja meu dom e que essa seja a minha missão. Perfeito, Letícia. Muito obrigada, viu? Foi muito esclarecedor, foi ótimo.
E como é que a gente faz pra te achar nas redes sociais? Bom, se você quiser me achar, você coloca no Instagram, @LeticiaDantasADV. Lá eu falo diariamente sobre direito de forma descomplicada. Não gosto de juridiquês desnecessário. Lá você vai poder saber tudo do mundo jurídico de forma descomplicada. É só colocar lá, @LeticiaDantasADV no Instagram. E lá tem o meu contato direto que vai pro link do WhatsApp. Perfeito, Letícia, muito obrigado. Eu que agradeço. E é isso, pessoal. A gente finaliza aqui a 5ª temporada do podcast Questão de Saúde. Como eu falei desde o começo, é uma temporada com vários temas, é bem diversificado. E muito feliz com esse projeto, né? Cada vez mais crescendo. E é dando que a gente tá indo pra 5ª temporada e já estamos aqui planejando a 6ª temporada. Eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores dessa temporada, né? A gente foi apoiado pela ITMF, né? Que é uma empresa que representa a Panther. Panther é uma empresa de grampeadores, né? Aquele grampeador, quando fala a cirurgia bariátrica, o paciente é grampeado. Panther é uma empresa que faz esses grampos. Eu acho que tem Panther aqui. Tem, né? tem Panther tá aqui, certo. tá certo. Obrigada, Panther. Pronto. Então, esse é um dos nossos apoiadores. E a farmácia de manipulação também, Farmafórmula, né? Que entrou aqui com a gente, né? Para dar esse apoio ao projeto. E aproveita para seguir no Instagram, né? Uma Questão de Saúde. No meu Instagram pessoal também, Fernando Kennedy, PC Bariátrica. E principalmente se inscrever no canal de Uma Questão de Saúde no YouTube, né? Aproveita para se inscrever, compartilhar e comentar. E é isso, pessoal. Até a próxima temporada. Tchau, tchau.